Olá pessoal, tudo bem? Então, o tema de hoje é uma breve introdução, mais sobre a nossa legislação de proteção de dados, alguns conceitos importantes e seus princípios. No vídeo passado, nas discussões passadas, nós abordamos um pouco também sobre a regulamentação de proteção de dados da União Europeia, E nós vimos que, de certa forma, a RGPD, no caso, gerou uma espécie de efeito dominó em relação aos outros países que precisavam também se adequar a uma proteção de dados devida. E o Brasil, infelizmente, foi um dos últimos países da América Latina a fazer isso, a ter uma legislação específica sobre proteção de dados. Mas, professor, a gente já viu que o Brasil ele já tinha dispositivos legais que abordavam a questão da proteção de dados. Sim, já tinha. A gente pode mencionar aqui, inclusive, até o próprio Código de Defesa do Consumidor, no início da década de 1990, e mais recentemente a Lei de Acesso à Informação, a Lei de Cadastro Positivo, o Marco Civil da Internet, mas foi só com a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018, que realmente surgiu uma legislação com esse objetivo, com esse fim específico. É claro que a LGPD ela não existe hoje da forma como ela foi concebida originalmente. Ela passou por algumas atualizações relevantes, principalmente em relação à medida provisória 869 de 2018, que foi convertida em lei, Lei 13.853 de 2019. Só que essa alteração ela foi mais para desenvolver, no aspecto legal, a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e a gente vai falar da ANPD em um vídeo bem específico, e porque ela é super importante, já que ela é a agência reguladora, de toda essa questão de proteção de dados. E tudo bem, então surgiu a Legislação Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil e ela trouxe uma série de conceitos. E a gente tem que entender esses conceitos. E é até bom que você que tem uma empresa, você que é profissional autônomo, já se familiarize com esses conceitos já de uma vez para você tentar entender o que, conforme a legislação, é feito no seu negócio. Tentar entender, ok, eu sou controlador, sou operador de dados, qual é o meu papel, qual é o meu protagonismo em relação à lei. Então a gente vai ver agora alguns conceitos e entre esses conceitos veremos também quem são os principais atores da Lei Geral de Proteção de Dados. E o primeiro conceito está relacionado ao protagonista maior dessa legislação, que é o titular. E quem a gente pode considerar como titular? Titular, pessoal, é apenas a pessoa natural. A gente não fala em pessoa jurídica como titular de dados pessoais que são objeto de proteção pela LGPD. Apenas a pessoa natural a quem se referem os dados que são objeto de tratamento. Ok, isso nos leva ao segundo conceito, que é tratamento de dados. Professor Ronaldo, então se eu simplesmente coleto o e-mail dos meus clientes, eu estou fazendo uma espécie de tratamento de dados? Sim. Tratamento de dados, pessoal, é qualquer operação que manuseia dados pessoais. Pode ocorrer pela simples coleta, pela produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento e por aí vai, armazenamento, edição, eliminação, avaliação e até mesmo controle da informação, modificação, comunicação também. A gente pode mencionar aqui transferência e extração de dados. E, mais uma vez, fazendo o link com o terceiro conceito que a gente vai trabalhar aqui. O que são dados pessoais? Ok, a gente viu quem que é o titular,
a gente falou do que é o tratamento de dados, mas no final das contas, o que é um dado pessoal? Então, é simples. Dado pessoal é toda informação que esteja relacionada a uma pessoa identificada ou identificável. Então não é necessário que a pessoa seja claramente identificada, ela pode ser identificável por meio, por exemplo, de dados indiretos, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Então a gente não pode considerar apenas como dados pessoais esses dados diretos, como por exemplo nome, sobrenome, idade, endereço, residência, né? Todos esses são dados diretos. Mas os dados pessoais, eles também podem ser indiretos. E aqui a gente pode colocar, por exemplo, dados de geolocalização, placas de automóvel, protocolo de internet, histórico de compras. Tudo isso são dados indiretos, porque eles podem ser vinculados a uma pessoa natural. Agora, é importante a gente entender também que os dados pessoais, eles possuem uma subclassificação. E isso aqui é extremamente importante, pessoal, principalmente para você que trabalha numa empresa, enfim, ou tem seu negócio, realiza tratamento de dados rotineiramente, né? Que é saber o que são os dados pessoais sensíveis. Dados pessoais sensíveis, meus amigos, é uma coisa bem interessante da gente compreender, né? Mas é algo muito complexo da gente operar. Por quê? Porque se aquele dado não for extremamente necessário, ele não pode simplesmente ser coletado. A gente vai ver que em relação à coleta existem inúmeras bases legais que a gente vai tratar mais adiante. Mas no final das contas, o que são dados sensíveis? Dados sensíveis, meus amigos, são todos os dados que se relacionam com algumas características que estejam ligados ou com a personalidade do indivíduo, né? Ou como questões inerentes a ele, como por exemplo sua origem racial, étnica, em relação às suas escolhas pessoais. Aqui a gente está falando de convicção filosófica, convicção religiosa, opinião política, né? A gente também fala de dados sensíveis em relação a dados relacionados à vida sexual do indivíduo, a dados genéticos, a dados biométricos, ou seja, são todas aquelas informações, todos aqueles dados que merecem um cuidado extra. E por cuidado extra, né, a gente pode colocar aqui que é um cuidado extremo, né, uma necessidade ampla de proteção a esses dados. E é claro, eles estão ligados a um dos princípios da LGPD, que é o princípio da não descriminalização. Então a gente não pode utilizar esses dados, coletar esses dados para utilizá-los para fins discriminatórios. Mas isso aí já é tema para abordarmos mais adiante. Tudo bem, é possível que eu colete dados que no final das contas não possam ser claramente identificados? Existem, e aqui a gente vai para o próximo conceito, os chamados dados anonimizados. O que são dados anonimizados? São dados que pertencem a um titular que não é mais passível de identificação. Como assim? Por meio de alguns meios técnicos, né, bem avançados e tal, eu desvinculo completamente esses dados das pessoas. Por isso que eles são chamados de dados anonimizados. E os dados anonimizados, eles não são objetos da LGPD. Cuidado, os dados anonimizados não são, mas os dados pseudo-anonimizados são. E o que são esses dados pseudo-anonimizados? A gente fala de técnicas que conseguem sim separar uma informação de um titular. Contudo, é possível, né, justo por conta dessa pseudo-anonimização, né, juntar essas informações e assim eu consigo identificar alguém. Então a gente está falando aqui de pessoa que pode ser identificada. Logo, dados pseudo-anonimizados são sim objetos da LGPD. Consentimento. Consentimento é outro tema extremamente interessante. Consentimento a gente pode colocar
como definição geral, a manifestação livre, informada, inequívoca, pela qual um titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade específica. A gente vai ver, quando a gente tratar da questão do consentimento e das bases legais, que o consentimento ele é uma das principais bases que permitem com que um dado pessoal seja tratado. Então, sempre que possível, né, e necessário, o consentimento ele deve ser adquirido, né? Exceto em algumas situações bem específicas, será possível coletar dados sem consentimento, mas isso também a gente vai abordar posteriormente. Outro tema interessante, né, para mencionarmos aqui é transferência internacional de dados. O que isso quer dizer? Significa que os dados eles podem não ficar apenas, né, na empresa ou em relação a seus colaboradores próximos, né? Esses dados eles podem ser transferidos internacionalmente, né? Então essa internacionalização é a transferência de dados pessoais para um país estrangeiro ou algum organismo internacional do qual, né, o país que coletou os dados seja membro. Agora, pessoal, a gente vai começar a falar um pouco sobre os protagonistas, né, os sujeitos da Lei Geral de Proteção de Dados. E eu menciono aqui os sujeitos para além do titular, que a gente já tratou. Primeiramente, vamos falar do controlador. Quem que é o controlador? Muitos de vocês que estão assistindo esses vídeos, muito provavelmente podem ser controlador, né? Se você tem o poder de decisão sobre aquele dado pessoal, então a gente fala que, de certa forma, você é um controlador. Mas quem, por definição, né, possui esse título? Controlador, pessoal, pode ser pessoa natural ou pessoa jurídica, então não precisa ser uma empresa, pode ser, por exemplo, um advogado, eu já citei alguns exemplos, né? Personal trainer, psicólogo, enfim, qualquer um que faça o tratamento de dados pessoais, que colete dados, colete informações de alguém para fins econômicos, né? Ainda que não seja uma empresa específica. Então, beleza, primeira definição, pessoa natural ou jurídica. Segunda definição, seja essa pessoa jurídica, né, caso não seja uma pessoa natural, ela pode ser de direito público ou privado. Então, isso significa que o poder público também realiza controle de dados, também realiza tratamento de dados, logo está submetido à Lei Geral de Proteção, né? E é essa pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem compete todas as decisões relacionadas ao tratamento de dados pessoais. Por isso, a responsabilidade dela é muito grande. O controlador vai ser quem responde, né, pelos eventuais danos patrimoniais, morais, individuais e até mesmo coletivos, né, com a violação da legislação. Então, o controlador ele possui o dever de reparação. A gente vai ver daqui a pouquinho uma outra figura chamada o operador. E o controlador, pessoal, ele pode vir a responder solidariamente pelos danos causados pelo operador. O que é a responsabilidade solidária, né? É um elemento do direito civil que trata da possibilidade de que duas ou mais pessoas respondam em conjunto, né, por um fato violador, né? Então, o controlador ele pode sim vir a responder solidariamente pelos danos causados pelo operador, né? Se ele estiver, claro, envolvido no tratamento que resultar nesses danos. E o operador? Quem é o operador? Bom, o controlador ele pode não realizar o tratamento de dados por si mesmo. Ele pode desejar, ele pode contratar um terceiro para realizar esse tratamento de dados. E aí a gente fala da necessidade de contratar um controlador e um operador. E quem é o operador? Pessoal, o operador é qualquer pessoa natural ou jurídica também,
Se for pessoa jurídica, também de direito público ou privado, que vai realizar o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, o operador ele deve seguir todas as diretrizes, né, que forem trazidas pelo controlador e tratar os dados de acordo com as políticas de privacidade que foram estabelecidas referentes, né, à empresa para a qual ele esteja trabalhando, né, e também em relação ao nosso ordenamento jurídico. Detalhe que o operador ele também possui responsabilidade, ele vai responder pelos danos patrimoniais, morais, individuais e coletivos, né, porque ele também possui o dever de reparação, tal como o controlador. Uma terceira figura que por si só merece um vídeo apenas sobre ela, eventualmente faremos esse vídeo, é o encarregado de dados, conhecido na legislação estrangeira como DPO, Data Protection Officer. Ele é pessoa natural, que é indicada pelo controlador e ele vai atuar como canal de comunicação tanto entre o controlador e os titulares de dados, como também entre o controlador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? O encarregado ele ganhou um lugar nos holofotes, ele ganhou muito destaque por conta de sua importância e de sua novidade também. É importante a gente mencionar que, pelo menos até o momento, não há qualquer previsão sobre a figura do encarregado responder legalmente, exceto não, é importante mencionar, né, que, por sua vez, o controlador ele deve sim realizar a fiscalização do encarregado de dados, que pode inclusive ser um próprio funcionário do controlador ou um prestador de serviços por meio contratual. O encarregado de dados, pessoal, ele deve ser indicado e seu nome deve ser divulgado publicamente, normalmente na página do controlador, com sua identidade, informações de contato, né? Justamente por ele ser essa ponte, né, é importante que os titulares tenham acesso facilitado a esse encarregado. Ah, professor, então eu que sou psicólogo aqui, atendo como autônomo, eu preciso contratar alguém para ser encarregado de dados? Então, não. A gente vai ver quais hipóteses, né, quais situações possam exigir a necessidade de um encarregado de dados mais adiante. Tudo bem, então vai ser o controlador a pessoa que tem o poder de decisão? Sim, e a diferença central entre o controlador e o operador está justamente nesse poder de decisão. Perfeito? O controlador é quem se apresenta como responsável por essas informações. É ele que está no topo da cadeia de tratamento de dados. Vamos dar um exemplo aqui para isso ficar mais fácil de ser identificável. Uma pessoa jurídica, vamos imaginar aqui uma empresa de call center, né, normalmente típico operadora, ela é contratada por um banco controlador, e vai coletar informações para esse banco. O operador ele só vai poder coletar as informações de um correntista que dizem respeito ao próprio negócio daquela instituição financeira, que precisa de dados, por exemplo, como nome, como endereço, entre outros dados pessoais básicos, né? Por exemplo, dados sobre movimentações financeiras também. Então, não faz sentido que essa empresa de call center colete dados, por exemplo, sobre convicção política ou religiosa do indivíduo, dados sobre geolocalização da pessoa, né, hipoteticamente aqui falando, né, tudo isso vai contra o princípio da finalidade, né, e é sobre esses princípios que a gente vai tratar agora. Quais são os princípios que regem a LGPD? A gente falou da GDPR ou RGPD, né, em um vídeo passado, e a gente viu que ela também tem princípios próprios.
Mas a nossa legislação pátria, ela também possui alguns princípios e é bom a gente também já ir se familiarizando com eles, porque a partir daí a gente já vai ter uma noção de como a gente deve atuar no nosso negócio. Tudo bem? Então, quais são eles? Eu vou falar primeiro em uma lista e depois eu vou explicar de forma bem rápida cada um deles. A gente está falando aqui de finalidade, princípio da finalidade, da adequação, da necessidade, princípio do livre acesso, princípio da qualidade de dados, princípio da transparência, princípio da segurança e prevenção, princípio da não discriminação, princípio da responsabilização e prestação de contas. Em relação à finalidade, estamos falando aqui que toda coleta de dados, todo tratamento de dados, ele tem que ter uma finalidade específica que deve estar bem clara para o titular. E aquele dado ele só pode ser coletado para essa finalidade. Então você que tem algum negócio, não colete dados que não estejam vinculados à sua finalidade básica. Tudo bem? Beleza. E o que é adequação? Adequação, pessoal, é justamente essa compatibilidade do tratamento de dados com as finalidades que foram informadas, né? Então, é uma adequação do que foi dito com o que está sendo feito. Princípio da necessidade. Às vezes, vocês vão perceber que esse princípio, muitas vezes, se aproximam muito, né? E isso é intencional para a nossa legislação. O que é o princípio da necessidade? Significa que o tratamento de um dado pessoal ele deve se limitar ao mínimo necessário. Você não pode, por exemplo, coletar além do necessário. Ah, vai que para essa finalidade aqui, eventualmente eu possa vir a precisar desses dados. Tá, tudo bem. Mas no momento você precisa? Não. Então não há necessidade de sua coleta. Tudo bem? Princípio do livre acesso. É a garantia de consulta dos titulares aos dados que foram coletados. Eu, como titular de dados, tenho o direito de saber o que está sendo tratado. Princípio da qualidade dos dados. Exatidão, clareza, relevância e atualização dos meus dados. São requerimentos essenciais. Transparência, né? Deve haver uma transparência aos titulares quanto à coleta de seus dados, quanto ao tratamento de seus dados. Segurança e prevenção, aqui eu vou tratar em conjunto. A gente não fala apenas na possibilidade de utilizar medidas protetivas e preventivas em relação aos dados. E a gente também fala aqui da necessidade de segurança em relação a os dados que eventualmente já sofreram um tratamento inadequado, né? É preciso uma resposta rápida, né? É preciso que o controlador haja, né, e impeça que aquele tratamento inadequado venha a causar maiores danos. Não descriminalização. Não podem ser utilizados dados pessoais, principalmente os dados pessoais sensíveis, que a gente já viu, para fins discriminatórios. E, por último, responsabilização e prestação de contas. Deve ser demonstrado, pessoal, por meio de medidas eficazes de que o tratamento devido está sendo feito, justamente porque o controlador ele é responsável por esse tratamento, ele pode responder por eventuais violações ou pelo tratamento inadequado. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham compreendido, né? Já comecem a pensar mais ou menos em como atuar no negócio de vocês. E a gente vai abordar outros temas e aprofundar alguns temas que foram tratados aqui mais adiante. Tudo bem, pessoal? Sou o professor Ronaldo Félix e a gente vai estar aqui sempre discutindo os aspectos mais interessantes da LGPD.